Conosco Juliana Demarque, ela que é coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Lajeado. Bom dia, Juliana. Bom dia, Paulo, Renato. Bom dia a todos os ouvintes. Qual é a situação envolvendo a questão? Hoje, inclusive, é dia de plantão para vacinação, mas também envolvendo aquelas vacinas cotidianas de preenchimento da carteira de controle e a questão da dengue em Lajeado. Bem, hoje é o nosso sábado de vacinação. Na verdade, Lajeado adotou a estratégia de todos os sábados do mês de abril manter a unidade central aberta das 8 às 14 horas, pensando na campanha de vacinação contra a influenza, então para possibilitar um horário alternativo para que os grupos prioritários busquem a imunização, mas também pensando na população, nas crianças e adolescentes que precisam atualizar o seu calendário básico, o seu calendário de rotina, visto que temos observado algumas dificuldades em atingir cobertura vacinal, quando se fala de febre amarela, HPV, algumas vacinas básicas, algumas vacinas de rotina. Então, oportunizar um dia além do horário comercial é uma estratégia para que as pessoas consigam fazer esta atualização. Nessa questão da cobertura vacinal, você citou febre amarela e outras, há um déficit ainda em algumas vacinas? Sim, nós temos uma dificuldade principal de atingir cobertura vacinal e quando a gente fala em cobertura vacinal seria pelo menos 95% do público-alvo, principalmente das vacinas de 4 anos, o reforço de 4 anos que todas as crianças precisam fazer, da vacina da difteria, tétano, coqueluche, poliomielite e também a vacinação dos adolescentes quanto ao HPV. A vacina da febre amarela é uma vacina que é feita aos 9 meses de idade e também não temos atingido cobertura vacinal. Nossa cobertura tem ficado em torno de 68%, 70%, o que propiciaria a introdução do vírus no município, podendo ali ocasionar surtos, enfim, da doença, porque a população-alvo para a vacinação tem uma cobertura vacinal muito baixa. E na questão da dengue, qual é a situação? Dengue, nós vivemos hoje uma situação tranquila em relação a 2022, falando de Lajeado. Então, 2022 foi o nosso pior ano em relação à dengue. Porém, a nível de estado, nós já estamos hoje com praticamente 10% a mais de casos de dengue do que todo o ano de 2022, que tinha sido o pior ano para o Rio Grande do Sul. Então, a gente vem numa crescente de casos, ainda nesse mês de abril, Lajeado também com uma crescente de casos na última semana em relação às semanas anteriores. Estamos positivando cerca de 45 casos por semana, ainda é um número alto, não repercutindo em internações, mas uma circulação importante do vírus na cidade. Essa questão de temperaturas mais baixas pode segurar um pouquinho esta evolução? Sim, as temperaturas mais baixas, elas diminuem a atividade do mosquito, né? Então, ele circula menos e isso impactaria numa menor contaminação das pessoas. Mas, apesar de diminuir a sua atividade, ele segue circulando e contaminando as pessoas ao longo do ano todo. Mas, sim, o principal período é outubro até maio, que são os momentos mais intensos de circulação e contaminação. Vacinação contra a gripe. A vacinação contra a gripe iniciou no dia 25 de março, se estende até dia 31 de maio para os grupos prioritários. Então, ela iniciou cerca de 3 semanas antes do que era rotina iniciar nos anos anteriores, justamente porque já se percebe a circulação viral. Então, já temos casos de internação, já temos casos de óbito por influenza A. Então, o que está circulando agora é o H3N2 e a antecipação da campanha visa fazer com que as pessoas se imunizem para que antes adquiram a imunidade e diminua toda essa circulação. E o objetivo principal é reduzir casos graves, né, internações e óbitos. Juliana, uma outra situação, pegando esse gancho aí para a vacinação agora contra a gripe lá no posto de saúde, hoje, por exemplo, que está de plantão. Para quem tem comorbidades, por exemplo, está no grupo prioritário, como é que ele justifica, apresenta que ele tem comorbidade? A comprovação ela é simples, ou uma prescrição médica de algum medicamento que seja de uso contínuo,
um atestado médico que não precisa ser atualizado, e o paciente que faz acompanhamento nas nossas unidades de saúde, que já tem o seu prontuário, também já tem essa informação registrada em prontuário e será vacinado com estas informações. Tá bem. Obrigado, Juliana, pela presença e pelas orientações. Agradeço a oportunidade, estamos à disposição. Tá bem, Juliana Demarque, ela que coordena a equipe de vigilância epidemiológica de Lajeado.